Olá amigos do canal Passou Virou História, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar sobre Carlota Joaquina, que foi rainha de Portugal e primeira imperatriz do Brasil. Espero que gostem. Passou Virou História. Carlota Joaquina de Bourbon nasceu em 1775 e morreu em 1830. É uma das figuras mais controversas da história luso-brasileira. Nascida em Aranjuez, na Espanha, era filha do rei Carlos IV e da rainha Maria Luísa de Parma. Desde cedo foi educada em meio às formalidades da corte espanhola, mas sua personalidade forte, impulsiva e de gênio difícil logo se tornaria conhecida. Com apenas 10 anos de idade, foi prometida em casamento ao príncipe português Dom João, futuro rei Dom João VI. O casamento, celebrado em 1785, não foi resultado de afinidade ou afeto, mas de uma aliança política entre as coroas ibéricas. O choque cultural entre a disciplinada corte espanhola e os hábitos portugueses foi grande, e Carlota nunca escondeu sua insatisfação com a união. Descrita como de temperamento enérgico, ambiciosa e autoritária, rapidamente ganhou fama de arrogante e de difícil convivência. Há relatos de que desprezava o marido, chamando de indeciso e apático, além de ter se envolvido em diversas intrigas palacianas. A relação entre os dois era marcada por desconfiança, brigas constantes e até rumores de traições mútuas. Durante os primeiros anos como princesa de Portugal, Carlota se sentiu limitada no poder. Ambicionava ter influência política, mas Dom João, que assumiu como príncipe regente em 1792, devido à loucura de sua mãe, a rainha Maria I, não lhe concedia espaço. A rainha espanhola mãe de Carlota a incentivava a não se submeter, o que aumentava ainda mais os atritos na corte portuguesa. Carlota era acusada de conspirar contra o marido, e até mesmo de participar de complôs para afastá-lo do poder. Alguns nobres portugueses viam nela uma alternativa mais firme e centralizadora do que Dom João, que preferia o caminho da diplomacia e da cautela. Mas, ao mesmo tempo, muitos a consideravam uma estrangeira arrogante que desprezava Portugal. O episódio mais marcante da vida de Carlota Joaquina ocorreu em 1807, quando a corte portuguesa fugiu para o Brasil após a invasão napoleônica. A viagem, realizada em condições precárias, foi um verdadeiro escândalo. Dizem que Carlota se recusava a se misturar com os outros passageiros e exigia privilégios até nos momentos mais difíceis. No Rio de Janeiro, onde a família real se estabeleceu, sua figura se tornou ainda mais polêmica. Enquanto Dom João buscava manter alianças diplomáticas e organizar a administração colonial, Carlota tentava, de forma independente, interferir na política da América. Ela aspirava a governar territórios da América Espanhola, alegando direitos sucessórios como filha do rei da Espanha. Esse projeto ficou conhecido como carlotismo. O carlotismo era um movimento pelo qual ela pretendia assumir o trono das colônias espanholas na América, sob o argumento de que, com a Espanha sob domínio de Napoleão, ela era a legítima representante da dinastia Bourbon. Chegou a propor governar regiões como o Rio da Prata, atual Argentina, Uruguai e Paraguai. Porém, sua ambição assustava tanto portugueses quanto espanhóis, e seus planos fracassaram diante da resistência política e popular. No Brasil, Carlota e Dom João viveram praticamente separados. Ela se isolava em palácios como a Quinta da Boa Vista, envolta em rumores de aventuras extraconjugais, enquanto Dom João cercava-se de conselheiros e se dedicava à administração do reino. O povo não a via com bons olhos. Era chamada de Rainha Devassa e Megera, alvo de sátiras e canções populares que ironizavam sua postura autoritária e seu comportamento escandaloso. Sua figura contrastava com a de Dom João, que apesar de criticado por sua indecisão, era visto como bondoso e preocupado com seus súditos. Em 1821,
Após a Revolução Liberal do Porto, a corte retornou a Lisboa. Carlota Joaquina voltou ainda mais determinada a conspirar. Ela era contrária à Constituição Liberal de 1822 e se aliou a setores absolutistas que desejavam restaurar o poder total da monarquia. Dom João VI, tentando equilibrar pressões internas e externas, aceitava a Constituição, mas Carlota não se conformava. Em 1824, ela apoiou a famosa Vila Francada, movimento liderado por seu filho, Dom Miguel, contra o pai. A conspiração fracassou, mas deixou claro seu papel como articuladora das correntes absolutistas. Os últimos anos de Carlota Joaquina foram de isolamento e crescente impopularidade. Viveu em Queluz, envolta em intrigas, até sua morte em 7 de janeiro de 1830, aos 54 anos. Sua morte não causou grande comoção. Muitos em Portugal e no Brasil a viam mais como uma figura antipática do que como uma rainha venerada. Carlota Joaquina permanece até hoje como uma personagem que divide opiniões. Para uns, foi uma mulher à frente de seu tempo, que buscou poder em uma sociedade dominada por homens. Para outros, representou a arrogância, a manipulação e a ambição desmedida, sem grandes realizações concretas. Sua memória foi marcada por anedotas, peças de teatro e até filmes que reforçaram a imagem de uma rainha debochada, escandalosa e conspiradora. No entanto, os historiadores modernos destacam que, apesar dos exageros da tradição popular, Carlota realmente teve papel ativo na política luso-brasileira e não pode ser ignorada como mera caricatura. Carlota Joaquina foi uma das personagens mais controversas da história do Brasil e de Portugal. Princesa espanhola que se tornou rainha consorte de Portugal, viveu cercada de escândalos, conspirações e impopularidade. Ambiciosa de temperamento explosivo, sonhou em ser soberana por direito próprio, mas acabou lembrada mais pelos excessos e intrigas do que por realizações. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado por assistir.